Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro nesta quinta-feira, 22 de julho. Em 1935, o ditador Getúlio Vargas criava a Hora do Brasil para dar ao noticiário as informações oficiais, que dura até hoje. Agora o nome é A Voz do Brasil. A Hora do Brasil era sempre foi, né, das 7 da noite às 8. Já tinha um departamento, não era exatamente o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que só foi criado em 1939, mas já tinha propaganda e informações oficiais do governo. Quem brilhou nisso foi o Lourival Fontes, né, o porta-voz da ditadura. 1939 até 42, acho que ele foi, enfim, esse DIP foi extinto em 1945, quando os militares derrubaram o ditador. Né? Voltaram da Itália, onde combateram a ditadura, o fascismo, aí chegam no Brasil, e um país com um ditador, né? E, enfim, foi ele que criou o Ministério do Trabalho em 1930, nós já vamos falar sobre isso, mas antes eu lembro que, se você ainda não estiver inscrito, não esqueça de se inscrever, vamos chegar juntos a 2 milhões, e que ao final não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Bom, pois é, falei há pouco, né? Ministério do Trabalho criado em 1930, com o início do governo, foi Ministério do Trabalho e Previdência Social, estavam juntos, e já juntos há algum tempo, já foram separados, e agora ficaram lá abrigados numa secretaria especial de Previdência do Ministério da Economia, né? Mas estava super sobrecarregando. O Paulo Guedes tem que cuidar da economia em si, né? E não de uma área social como é a Previdência Social, que está presente em todos os lares brasileiros, em todas as famílias, né? E o Ministério do Trabalho, que é o Ministério do Emprego, como estão chamando agora, né? Aí as pessoas acham, o Ministério do Trabalho que é para estimular o emprego. Não, o emprego é estimulado por outras coisas, né? O emprego é estimulado pela previsão de PIB agora de 5,3% de crescimento. É estimulado pelo otimismo da indústria, né? É estimulado pelos números. A gente está vendo aí os resultados. No primeiro semestre, em relação ao primeiro semestre do ano passado, a arrecadação federal cresceu 25%. O mês de junho teve um crescimento bruto, sem descontar a inflação, de 50% na arrecadação federal. Isso é a volta da atividade, o que significa a volta do emprego. São 200 mil novas carteiras de trabalho assinadas. Agora, o grande problema social são os informais, que ficaram na mão, né? O que cria emprego é o otimismo. O que fecha emprego é essa campanha maldita de pessimismo que nós todos fomos vítimas, que o país foi vítima, os empregados que perderam o emprego foram vítimas, os empresários foram vítimas de uma campanha de pessimismo, né? De gente que se aliou ao vírus para ver se paralisava o país, se afundava a economia, só porque queriam atingir o governo, né? Essa que é a questão. Agora vai para lá Onyx Lorenzoni, que é o primeiro a apoiar, foi o primeiro a apoiar a candidatura Bolsonaro, o primeiro, lá na Câmara, companheiro de Câmara. Ele já foi ministro da Cidadania, ministro do Gabinete Civil, ministro da Secretaria-Geral, e agora vai para esse ministério, que é muito grande, né? Vai ter um bom secretário executivo, que é esse Bruno Bianco Leal, que já está lá na Secretaria Especial, né? E vai ficar como substituto eventual do ministro, já encaminhado para ser ministro, se o Onyx Lorenzoni se desincompatibilizar, né? Bom, esse é o Onyx Lorenzoni. Aí o General Ramos vai lá para a Secretaria. O General Ramos já é conhecido no Palácio do Planalto, já conhece o Palácio do Planalto, é velho amigo do presidente Bolsonaro, a quem ele chama de Jair,
né? Companheiros da Escola Preparatória de Campinas e amigos para sempre, né? Vai para lá, então, e o Ciro Nogueira. Eu já falei aqui sobre isso, mas não custa lembrar, Ciro Nogueira é do Partido Progressista, né? Tem um quarto de século de experiência no Congresso Nacional, como deputado federal e já senador no segundo mandato. Aliás, a suplente dele é a mãe dele, que vai assumir agora. E aí a bancada do progressista no Senado vai ter uma maioria de mulheres. 7 senadores, 4 mulheres, né? Com essa troca, com essa substituição, dizendo melhor, dona Eliane, se não me engano. Bom, mas aí vão dizer assim, puxa, está puxando o Centrão para o Palácio do Planalto, está acabando com a alegria da oposição, da imprensa militante, né? Eu já vou explicar por que eu falei em imprensa militante, eu acho que é a primeira vez que eu estou falando, né? Eu sempre fui comedido nessa história, mas não é só o Ciro Monteiro, o Ciro Nogueira que está indo, né? Ciro Monteiro, grande tocador de caixinha de fósforo, grande sambista lá da velha guarda da música popular brasileira, mas aí... Ciro Nogueira. Ciro Nogueira é presidente do Progressistas. Os progressistas têm 45 deputados, 7 senadores, é o segundo maior número de vereadores, segundo maior número de prefeitos. Tem o governador do Acre. E é um partido que vem de longe. Bolsonaro teve 18 anos nesse partido, se a gente contar o nome anterior, que era Partido da Democracia Brasileira, eu acho que era, né? E depois mudou de nome para PP, depois PPB, era PPB, Partido Progressista Brasileiro. Depois passou para PP, agora é progressista. O Bolsonaro já tem experiência, já conhece esse partido. Agora, o que eu queria contar para vocês é o seguinte, né? É que estão falando de um grande partido novo, com a união do PSL, progressistas e DEM. Vão ficar com 121 deputados. É o partido, e aí Bolsonaro entraria nesse partido para ser candidato. Vira a maior bancada da Câmara. E aí pode esquecer as questões aí que muita gente fala de impeachment, esquece, né? Porque bastam 171 votos para não passar nenhum pedido de impeachment e não haver mais fala sobre isso durante um ano, como diz a lei. Então está se falando nisso. Mas é porque que eu mencionei a questão de imprensa. Olha, 2 repórteres do Estadão publicaram uma história, eu chamaria de lambança, dizendo que o ministro da Defesa mandou um recado para o presidente da Câmara de que, se não tivesse voto auditável, não haveria eleição. Que eles ouviram falar, que tem um ministro supremo que sabe dessa história. Não falou em ministro supremo, falou que alguém da justiça sabe dessa história, e o que o Lira foi lá no Bolsonaro para dizer, não, eu não apoio isso, né? Bolsonaro já disse das 4 linhas da Constituição, né? Deu uma frase que, claro que aproveitaram para distorcer, né? Se não houver voto auditável, não há eleição, porque há uma fraude e não uma eleição, né? Óbvio. Engraçado que eu estava com o ministro da Defesa, almocei com ele, fiz palestra lá, e a palestra foi exatamente sobre a invenção, né? A mentira, que hoje está campeando solta, a narrativa. E aí, o respeitado Poder 360, que é uma excelente fonte jornalística, de credibilidade crítica, mas isenta, crítica como deve ser o jornalismo, e isenta, diz assim, tem gente que não tem mais fonte e fica inventando coisas, ouvindo zum, 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 né? Porque nem
Arthur Lira foi ouvido, nem o general Braga Neto foi ouvido. Ou seja, as partes não foram ouvidas. Incrível. Um jornal que tem uma tradição lá atrás de credibilidade muito grande. Lá atrás. É uma pena, é lamentável. Porque o patrimônio do jornalismo é a credibilidade. Né? Bom, tem uma coisa, né? Eu vi um caminhoneiro falando que vinha para Brasília dia 1º de agosto e tal, gravando lá em São Paulo, muito bem formado, uma linguagem absolutamente clara, objetiva, e perguntando se o voto se conta escondido. Se a gente vai pôr o voto lá, digitar o voto, e depois aparece uma contagem escondida. Né? Para a gente pensar a respeito disso. Porque o presidente está brigando por isso, mas antes disso, nas 3 leis que foram aprovadas, foi a parte maciça do Congresso Nacional a favor disso. Por quê? Porque toca a todos eles. Imagina um sujeito que acha que vai ser eleito e não é eleito, e quando ele descobre, estava cheio de gente que votou nele, mas não apareceu o voto dele. Deputado federal, ou senador, ou governador, ou prefeito, ou vereador, interessa a todo mundo, mas principalmente a 150 milhões de eleitores, que querem que seu voto seja contado, meu Deus do céu. Não? Bom, eu hoje estive com o general Vilas Boas, né? Falamos sobre o Instituto Vilas Boas. E a gente estava conversando, houve lá uma reunião com as pessoas que estão sugerindo um debate, 3 dias de muita informação, muito esclarecimento sobre a Amazônia brasileira. E vamos fazer isso. Eu vou mediar essa conversa com gente que entende de Amazônia, que mora na Amazônia, que vive a Amazônia, né, e que conhece a Amazônia, para que não enganem, principalmente para que não enganem os jovens, né, para que os jovens estejam bem esclarecidos para poderem defender o futuro deles, dos seus filhos, dos seus netos, com essa riqueza que é do planeta, num lugar chamado Brasil. Né? Bom, a propósito, né, de riqueza Amazônia, a ministra Tereza Cristina está indo para Roma, como eu já informei a vocês, porque ela parece uma conspiração. Né? Eu já vi um sujeito dizer que teve enchente na Alemanha por causa da Amazônia. Agora teve enchente na China também, talvez seja a Amazônia. Né? Coisa que sobe na Amazônia e a terra gira, né? Como já um presidente teve essa tendência, né, de pegar a poluição do Japão aqui no Brasil e tal. E a Amazônia é uma ambição de muita gente. Né? Aí, vejam só, o Ministério da ministra Tereza Cristina tem uns números aqui muito interessantes sobre as exportações do agro. Eu vou passar para vocês para a gente pensar a respeito. O comércio Brasil-China, no primeiro semestre, agora, foi de 71 bilhões de dólares. O comércio Brasil-China é de aproximadamente 1 bilhão de dólares, né, a cada 60 horas. O comércio, né? Nosso superávit comercial com a China foi, no primeiro semestre, de 26,6 bilhões de dólares, o maior da história do relacionamento do Brasil com qualquer país. Nosso superávit comercial com todo mundo, incluindo a China, no primeiro semestre, foi de 37 bilhões e meio de dólares, o maior da história. Na pandemia, gente. E ao agro, né, que estão fazendo essa conspiração lá em Roma contra o agro brasileiro. Hoje o Brasil importa mais da Europa que da China.
Nossas exportações para a Ásia, menos China, são maiores que nossas exportações para toda a União Europeia. Nossas exportações para a Ásia, incluindo China, são equivalentes a todas as nossas exportações para os Estados Unidos e Argentina somados. Estados Unidos e Argentina são, Estados Unidos o segundo e Argentina o terceiro destino de nossas exportações. A China a primeira. Brasil exportou mais para Singapura do que para a Alemanha. Brasil exportou mais para a Coreia do Sul do que para a Espanha. O Brasil exportou mais para a Malásia do que para a Itália. O Brasil exportou mais para a Tailândia do que para a França. O Brasil exportou mais para o Vietnã do que para a Suíça. O Brasil exportou mais para a Indonésia do que para Portugal. O Brasil exportou mais para Bangladesh do que, somados, Austrália, Dinamarca, Finlândia, Áustria e Israel. O Brasil exportou mais para Hong Kong do que para Suécia e Noruega juntos. O Brasil, em 2021, deve ter $500 bilhão de corrente comercial, de dólares em exportações e importações, e um superávit comercial superior a 100 bilhões de dólares. Recordes brasileiros. Assim encerramos a conversa de hoje com toda essa excelência de notícias e todo esse otimismo. De Brasília, Alexandre Garcia.